boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos se chegando, noite fria. Falar um pouco sobre a roda da vida, ou roda de medicina. Fala, Debrinha, tudo bom, guria? Seja bem-vinda. Me ouvem bem? Tu mora por aqui, Santa Catarina, sabe que tá frio, estamos com o fogo aceso. Vamos conversar um pouco aí sobre a roda da vida, ou roda de medicina, ferramentas que a gente pode usar na nossa vida. Tá me ouvindo, Débora? Fala quantos anos tu tá aí. Tá que nem eu, 46, 47, 48. Vamos te posicionar aqui na roda da vida, ó. Aproveitar que tá só nós dois, ó. Vamos fazer essa é a roda da vida com o foco nas idades. Eu tô com 46, tamo junto então. Aqui, ó. 46, estamos na direção oeste. Direção do potencial, direção das habilidades, o portal do oeste é o portal onde tem o seu animal guardião, como a ursa. Boa noite, Dona Maria Helena, seja bem-vinda. Estamos falando um pouquinho aqui sobre a roda da vida, da minha amiga Débora, que falou a sua idade ali, nós estamos posicionando ela na roda da vida, com o foco nas idades. 46 está chegando no ápice da direção oeste. Na direção oeste, que é a direção do perdão, direção do respeito, direção de se perdoar, direção de perdoar o próximo. Todas essas habilidades estão afloradas nessas idades que a gente passa na direção oeste. Claro que tudo isso, gente, é dentro de um contexto, né, de uma tradição de povos originários, porque a roda da vida, ou roda de medicina, ela existe sob diversos pontos de vista das diversas civilizações desde que o mundo é mundo. Falando lá de um xamanismo primitivo, né, tribos nômades com pouco poder de cognição, de raciocínio, fala muito rudimentar, falando de um período pré-neolítico, né? Anterior até mesmo a esta forma do Homo sapiens hoje, como a gente é, né? Na época dos Neandertais, com pouco poder de raciocínio, até fisicamente eles eram menores do que a gente, e já existia a roda da vida, a roda das direções. Eles se baseavam muitas vezes nesta época da civilização nas estações do ano, porque eles dependiam única e exclusivamente de caça para se alimentar, para sobreviver, para ter força, para continuar caçando. Então eles tinham que saber as direções, como se locomover durante um ano, onde estava congelado, onde era inverno, onde tinha mais sol, onde era mais quente, que eles podiam achar caça. Então a roda da vida vem desde que a vida é vida, desde que existe, com certas simbologias, com certas conexões, digamos assim, né? Existe a roda celta, uma visão celta, existe a roda chinesa, existe a roda dos povos africanos, dos povos negros originários da África, né? Onde tudo começou. Desde naquele tempo já existia uma certa visão da roda. Todos que estão aí já me conhecem, Dona Mariana, Dona Maria Luísa, sejam bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos, abrindo aqui um pouquinho do meu cantinho, né? Tá frio aqui no estado de Santa Catarina, estamos com o fogo aceso, e não sei se dá para ver, olha lá, lareirinha, um foguinho aceso para esquentar, né? Estamos no inverno, estamos na direção norte, uma direção que favorece a busca por conhecimento, né? O estudar. O ano passado, nesta época, eu fiz alguns cursos, né?
Bom, vamos começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Leite, eu tenho 46 anos de vida. Hoje me encontro morando no estado de Santa Catarina e trabalhando como terapeuta, né? Com foco no xamanismo. Foi o que mudou minha vida. Essas ferramentas que a gente vai falar, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mudaram a minha vida da água para o vinho. Eu, de formação acadêmica, eu sou analista de sistemas. Eu venho de uma área totalmente exatas, né? Da parte direita do cérebro, da parte masculina, do 1 mais 1 é 2 e tem que ser 2 e não existe outra opção. E se tem uma coisa que a vida não é exata, né? É uma coisa totalmente humana, totalmente empírica, né? A gente se descobrir, a gente entender a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro propósito. Mas durante muitos anos da minha vida eu trabalhei como analista de sistema em grandes empresas, passei por bons e maus períodos nesta profissão, porque eu sempre digo que a vida é feita de escolhas, né? Eu acho que fazendo um link para quem acompanhou a primeira etapa da grande jornada, né? Com o subtítulo Os Animais de Poder, fazendo um link do ser humano, nós, Homo sapiens, do resto dos animais, a única coisa que nos diferencia é a capacidade de raciocínio. É o livre-arbítrio, é a capacidade de fazer escolhas. Os animais, no seu habitat natural, né? Vamos deixar os pets de lado, porque os pets a gente acaba mimando, a gente acaba dando escolhas, né? Eu acabei de comprar uma ração que a minha gata não gosta, que está aqui ela, uma delas, ó, vou apresentar para vocês a Marie, está aqui nos acompanhando, é a avó da turma, é a mais velha, eu tenho 3 gatos, e eu comprei uma ração que ela não está acostumada, ela simplesmente comeu e botou tudo para fora, dentro do prato dela, ou seja, deixou bem claro que ela não gostou, né? Então os nossos pets, eles têm umas opções de escolhas que a gente, dono, ama e proporciona. Mas um animal, no seu instinto natural, no seu instinto selvagem de ser, ele não tem opção de escolha, ele escolhe por instinto. Se ele está com fome, ele vai caçar, se ele está com frio, ele vai se abrigar, né? Já nós, seres humanos, não. Nós temos essa grande diferença do resto dos animais, que é a capacidade de raciocínio, a capacidade de fazer escolhas. E a gente faz isso 24 horas por dia, desde que a gente nasce, nem tanto quando a gente é pequenininho, né? Mas desde que eu acordo hoje como adulto, eu tenho a opção de acordar, de levantar, de ir trabalhar ou não, de ficar dormindo, ligar para o meu chefe para dizer que eu estou doente e não ir. Só que toda escolha tem uma consequência. E a gente tem que estar ciente disso e esperando esta consequência. E eu, durante muito tempo na minha vida, ainda sem acontecer esse despertar que aconteceu há alguns anos, que me transformou, que me levou de uma área exata de analista de sistemas, onde eu larguei, não trabalho mais com tecnologia e fui para essa área humana, né, como terapeuta. E a ferramenta que proporcionou essa mudança na minha vida foi o xamanismo. Eu saí de uma dependência química muito severa para hoje uma plenitude de vida, um estado de espírito de graça, graças a essas medicinas, graças às ferramentas do xamanismo, que eu, em primeiro lugar, muito antes de me tornar terapeuta e de pensar em fazer um projeto desses, como nós estamos na segunda etapa aqui, que é a grande jornada, onde eu quero compartilhar um pouco com vocês, essas ferramentas que no primeiro momento eu busquei para a minha vida. Eu busquei para sair de uma situação em que eu não aguentava mais, num fundo do poço de uma dependência química, perdendo família, perdendo esposa, amigos nem se fala, não tinha mais para onde ir, eu costumo dizer que eu não tinha mais como cavar para baixo no poço, eu já estava cavando para o lado, num breu, numa escuridão espiritual total. E através dessa busca por uma solução na minha vida, eu encontrei o xamanismo, eu encontrei essas ferramentas, comecei a botar em prática na minha vida, começou a mudar, tudo a acontecer, comecei a me conectar, comecei a me buscar o verdadeiro Rodrigo. Tive um grande despertar, digamos, espiritual, para o meu propósito de vida. E aí comecei a estudar. Então, essa metodologia, essa ferramenta que eu trago para vocês hoje, da Roda da Vida, ela é uma série de estudos que eu venho fazendo há alguns anos, com diversas metodologias,
todos dentro do xamanismo, e fiz uma coletânea, digamos assim, do que eu achei mais interessante em cada visão em que eu passei, e que eu estudei, e que eu aprendi. Como eu falei no início, a roda da vida existe desde que a vida é vida, né? Falando de um tempo ainda antes, vou repetindo, né? Já falei isso no início, para quem não entrou, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Estamos falando um pouquinho, estou me apresentando, já fazendo um link com o nosso assunto, né? Que é a roda da vida, que existe desde o início dos tempos, do início da humanidade, pensando num período antes do Homo sapiens, o Homo Neanderthal, onde ele se baseava pelas estações da natureza, tribos nômades, com um único propósito de vida, a sobrevivência. Para isso eles tinham que caçar, para se alimentar, viviam em bandos, em tribos, nômades, porque eles ficavam se orientando, eles ficavam se locomovendo atrás de caça, de acordo com as estações do ano. Então aí, nesta etapa da civilização, a roda da vida já existia. Claro que com nenhuma dessas formas gráficas que nós vamos conversar hoje, mas já se baseando pelos quatro pontos cardeais, que é, nos meus estudos, isso é uma coisa em comum a todas. A roda da vida parte de um princípio dos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Começando pelos leste, onde o sol nasce, indo para o sul, passando pelo oeste, chegando ao norte e retornando ao leste de novo. Por isso uma roda, começando então a passar para vocês algumas simbologias do que nós vamos falar nesses 3 dias, né? Por que a roda da vida? Qual o significado do símbolo da roda? Certo? O círculo, em muitas tradições, em muitas civilizações, em muitas culturas, significa o todo, ou o que está contido no todo. Pode significar o universo, pode significar o todo exterior, mas também o eu, o todo contido dentro de mim. Eu sou a minha roda da vida, eu caminho dentro da minha roda da vida. Obviamente, conectado com uma roda maior, que é a roda do todo, né? O traço vertical que corta a roda de cima a baixo, ele simboliza, na maioria dos meus estudos, eu me deparei com essa simbologia, né? A conexão do céu e da terra. O que vem do grande mistério, do grande Espírito de Deus, Alá, o Criador. Seja, tudo isso, gente, vem de um estudo, de uma filosofia do xamanismo, certo? Mas ela é indiferente de crença, indiferente de religião. Tudo isso eu posso... Esta ferramenta te proporciona um olhar para dentro de si. Como está o Rodrigo hoje? Por onde ele está caminhando? No momento em que a nossa vida, como eu falei, ela é feita de escolhas, certo? Vários fatores hoje nos influenciam a tomar as nossas decisões. Seja ele o boleto que está chegando no final do ano, eu tenho que levantar cedo para ir para trabalhar, para ganhar meu dinheiro para pagar o boleto. Seja ele qualquer outra conselho, digamos assim, ou fator extra à nossa vontade que nos influencia na tomada de decisões. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu não gosto de falar de escolhas certas ou erradas, porque o que é certo para mim pode não ser para vocês, isso é muito relativo, né? Eu costumo falar de escolhas boas e escolhas não tão boas assim para a nossa vida. Eu, durante muito tempo na minha vida, fiz escolhas não tão boas. Influenciado, aconselhado por N razões que não as certas ou que não as mais adequadas para a nossa vida, para a vida de qualquer um. No momento que eu comecei a dar ouvido a outras opções, a outros conselhos de que atitudes, de que escolhas tomar na minha vida, Rodrigo, que conselhos foram esses? Desses que a roda da vida me dá, que as direções me dão, que os elementos, porque toda a roda inicial é baseada nas direções. Em cima das direções existe uma série de elementos que a gente pode agregar a cada direção que vão te trazer um ensinamento, uma dica, uma visão diferente
daquela direção ou daquele momento que a gente está passando na nossa vida. Ela começa simplesmente com essa simbologia da roda como um todo, de um círculo vertical que faz a conexão entre o céu e a terra, do lado masculino, de um círculo horizontal que é a nossa conexão neste planeta, nesta terra, nesta passagem, aonde o centro desta cruz que se forma é um equilíbrio perfeito. Se a gente consegue equilibrar a nossa vida em todos os aspectos, físicos, mentais, emocionais, espirituais, a gente se posiciona no centro da roda. E as coisas ficam mais fáceis, podem ter certeza. Mas isso é uma exceção à regra. Alguém que consegue ter este equilíbrio perfeito, harmônico, entre todas as direções, entre todos os sentimentos, entre todas as emoções, relacionamentos que acontece hoje numa vida normal, numa vida tão corrida, numa vida tão louca que a gente vive hoje, né? Passamos aí por momentos muito turbulentos, de uma reviravolta na roda, né? E que muitos aproveitaram este momento para fazer uma mudança. E a mudança dentro da roda da vida, ela se posiciona na direção leste. Por quê? Porque toda vez que eu saio do leste, percorro o sul, entro no oeste, passo pelo norte, eu retorno ao leste. Então, o leste, a direção leste, é a direção do recomeço. É a direção que o sol nasce. É a direção onde a gente começa a caminhar na roda. Neste estudo, nesta ferramenta, nesta visão que eu estou trazendo para vocês, o início da nossa caminhada começa no leste, junto com o sol. O sol nasce ao leste. O elemento guardião, o elemento que representa a direção leste, é o fogo. Mas não é aquele fogo do meio-dia, o fogo daquele sol que queima ao meio-dia. É o fogo do nascer do sol. É o fogo que traz a claridade. É o fogo que traz os primeiros raios de sol, a primeira luz do dia, clareando a visão. Por isso, a direção leste é o caminho do visionário, é o caminho da amplitude, aonde, fazendo um link com a primeira etapa da grande jornada, onde o subtítulo era o animal de poder, o animal guardião da direção leste é a águia dourada, que sobrevoa tendo uma visão ampla de todas as situações. O ensinamento que ela nos traz para a nossa vida, antes de entrar em qualquer situação, dá um passo atrás, observa de longe, analisa todos os prós e os contras do que pode acontecer nessa tomada de decisão, nessa situação. E aí sim, toma. A águia jamais vai dar um bote errado, porque ela analisa, ela escolhe, ela avalia os perigos ou não de ir atrás daquela caça, falando de uma águia se alimentando. Então assim a gente começa na direção leste da roda da vida. Passando da direção leste, a gente adentra a direção sul. A cor do leste é o amarelo. É esse amarelo da claridade do amanhecer, do nascer do sol, da visão, da claridade de visão. Eu notei uma frase que eu achei excelente nos meus estudos. O leste, do lado direito, é o lado masculino também. E no leste eu tenho o masculino elevado nas asas da águia dourada. Nos meus estudos eu me deparei com uma frase que fala aqui: a águia dourada, ela voa acima das nuvens negras da escuridão, tendo um entendimento mais claro de todas as situações. Seguindo, saímos do leste e entramos no sul. No sul, o elemento, assim como no leste o elemento é o fogo, no sul o elemento é a água. O sul é o caminho do amor, é o caminho da alegria, é o caminho da adaptação. Que é um elemento, falando dos 4 elementos sagrados, né? Terra, água, fogo e ar. Um elemento que mais se adapta do que a água, né?
A água, se tu botar em qualquer recipiente, de qualquer forma, ela vai se adaptar àquele recipiente, vai tomar a forma daquele recipiente. Se eu boto uma pedra ou um tronco no meio do curso de um rio, a água se adapta. Então a água é o elemento do sul, que é o caminho da cura, tanto da cura interior quanto da cura ao próximo. É o caminho da inocência. Fazendo uma analogia, um outro elemento que a gente pode botar dentro da roda, nesta visão, são as idades na nossa vida, né? As fases. Enquanto no leste que eu nasço, que eu começo, é o começo de tudo, é a fase da infância. O sul é a fase da adolescência, do jovem. O oeste da maturidade e o norte do ancião, do velho. No sul, nós temos a simplicidade, nós temos a criatividade. Tudo isso, gente, quando eu botar na prática da roda, esta é a visão da roda das idades dentro da roda da vida. Que é um dos últimos momentos, a gente vai agregando conhecimento na roda. Começamos com as direções, então falamos de elementos sagrados, falamos de características de cada direção. Então, quando eu pego a minha idade e vejo aonde eu estou na roda da vida, em que direção eu estou, eu posso utilizar conselhos, características da minha idade naquela direção para ajudar na tomada de decisões da minha vida, por exemplo. Isso foi o que eu fiz na minha história de vida. Essa ferramenta surgiu para mim assim, como uma ferramenta de auxílio por busca de autoconhecimento para uma mudança de vida. Hoje, eu tenho 46 anos, como eu falei no início da minha apresentação. 46 anos, conseguem ver aqui? Deixa eu posicionar para vocês. Direção oeste, aqui. 46 anos aqui. O verde, esta seta verde, percebam que ela tem em todas as direções um triângulo com uma seta verde. Isso representa o ápice de cada direção. Como assim, Rodrigo? Todas as características que a gente está falando, que eu estou passando para vocês, de cada direção, nessas idades que se concentram no ápice, que é bem o centro, a gente passa 5 anos em cada direção. E vai girando. E começa de novo. Quando eu estou bem no meio de cada direção, eu estou no ápice daquela direção. Então, todas aquelas minhas características, elas estão potencializadas nessas idades. O 46, ele está na direção oeste, um ano antes do ápice. O ápice é o 47. Então, as minhas tomadas de decisões hoje são muito baseadas nisso. Eu sei que o oeste é o caminho do poder, é o caminho dos dons, das habilidades. Tudo que for feito nas idades do oeste com amor, um bom planejamento, pouco provável que dê errado. Se eu estou no meu propósito, se eu sei o que eu quero para a minha vida e eu tomo as minhas decisões baseadas na roda da vida, as coisas acontecem, eu falo para vocês, de experiência própria. É isso que aconteceu com a minha vida e é isso que eu estou querendo aqui compartilhar um pouquinho com vocês. O oeste, ele é o caminho dos recursos. No momento que eu tenho aquelas habilidades afloradas, no momento que eu uso todo o meu potencial de poder, né, que é a chave do caminho do oeste, com um planejamento, botando em prática aquilo que eu acho que é o meu propósito de vida, para mim, gente, está dando certo. Para várias pessoas que eu ajudo e que utilizam a roda da vida, o retorno que eu tenho tido é incrível. Continuando o nosso caminho, então iniciamos no leste, passamos pelo sul, passamos pelo oeste e entramos no norte. O norte, o caminho do ancião, como eu falei, é o caminho da generosidade, é o caminho da sabedoria. É quando muitas vezes eu estou encerrando o meu ciclo. Comecei no leste, passei pelo sul, passei pelo oeste e estou retornando ao norte. Estou entrando no norte, desculpa, para retornar ao leste e começar tudo de novo. Então, todo o conhecimento que eu adquiri nessa minha caminhada, neste meu ciclo, no norte, ele pode,
eu digo pode porque vai depender das minhas escolhas, virar sabedoria. E o que é o que é a sabedoria? É o conhecimento colocado em prática. Não adianta eu estudar, eu ler e eu manter isso só para mim, não usar isso nem na minha vida. Isso não é sabedoria. Isso é conhecimento adquirido. Qualquer um que estudar vai ter esse conhecimento. E a sabedoria vem quando eu coloco este conhecimento em prática, em prol de mim mesmo, de ajudar o próximo, de uma melhora de vida, em busca dos meus objetivos. E foi assim que eu comecei usando esta ferramenta da roda da vida. Usando para mudar a minha vida. Volto a falar, perdido, no fundo do poço, numa dependência química, sem ter mais para onde ir, sem ter mais o que fazer. Cansado daquela situação. Não aguentava mais a minha vida como ela estava. E comecei a buscar. Passei por internações, passei por medicação, nada adiantou. Até eu encontrar este caminho com o xamanismo, com essas ferramentas, com as medicinas naturais da floresta, para ter esse despertar na minha vida. E aí começou as coisas a funcionar, comecei a estudar. Hoje posso falar para vocês que tenho uma vida totalmente diferente. Uma vida plena, feliz demais, descobrindo cada vez mais, porque eu não parei. Quando nós vamos tomar um chimarrão, eu e minha esposa sentamos ao redor do fogo, a roda da vida está sempre com a gente. Por quê? A gente, se eu puder analisar, tá, Rodrigo, mas que credibilidade essa ferramenta me dá que isso pode funcionar? O que eu costumo fazer? O passado, a gente sabe o que aconteceu, certo? Vocês sabem o que, com 25 anos, onde é que tu estava, o que estava acontecendo na tua vida e como é que estava a situação geral da tua vida, com 25, com 30, enfim. As idades que passaram, a gente sabe o que aconteceu. Pois bem, desta maneira, a gente posiciona essas idades aqui na roda. E eu falo para vocês, mediante fatos, contra fatos não há argumentos, mediante fatos que aconteceram na tua vida, com características e situações pertinentes àquele momento da roda, a situação vai se repetir, porque a roda gira. Vocês vão passar por situações muito semelhantes, se não iguais, na vida de vocês. Por exemplo, aconteceu algum fato significativo na tua vida aos 34 anos, aqui, certo? Na direção norte. Aqui, quando tu estiver dando uma nova volta e tiver aos 50 anos, uma situação muito semelhante, se aconteceu algum fato relevante na tua vida nessa idade. É um exemplo hipotético que eu estou pegando. Quando tu passar de novo por aquele momento na direção da roda, um fato semelhante vai se apresentar. Caso a gente não tenha tomado a atitude que estava prevista para a gente tomar lá com 34. Então a roda nos dá mais uma oportunidade de passar por uma situação semelhante. Se eu tenho esse entendimento, Rodrigo, lá com 34, eu podia ter tomado direção na minha vida, não tomei, me arrependi muito. Com 50, se tu tem esse entendimento do passado, tu pode planejar o que vem pela frente, mediante esta ferramenta. E a coisa vai acontecer. E tu vai ter a oportunidade de tomar uma atitude diferente. Isso vem acontecendo comigo. Um exemplo da minha vida, na roda, para vocês. Eu tenho 2 filhos, com 2 esposas diferentes. Um tem 13 anos e a outra tem 4. Eu vivo com a mãe dela hoje. Quando meu filho de 13 anos nasceu, vamos posicionar na roda aqui, ó. 33. Vamos achar aqui. 33 anos. Como eu falei para vocês, os triângulos são os ápices de cada direção. As bolinhas, elas simbolizam um rito de passagem, uma mudança de uma direção para outra. Neste caso aqui, nós estamos saindo da direção norte e entrando na direção leste, ou nesta bolinha aqui que eu quero posicionar o 33,
Nós estamos saindo da direção oeste e entrando na direção norte. Aos 33 anos eu tive meu primeiro filho. Nesta época, perdido, tomei muitas atitudes erradas. Muitas atitudes erradas. Não vou dizer que levaram a minha separação, enfim. Hoje meu filho mora com a mãe, sou separado da mãe dele, em Vitória, no Espírito Santo. 33 anos, aconteceu isso. Exatamente aos 41, vejam, na mesma linha. 33, 41. Exatamente no outro lado da roda, o universo me proporcionou uma nova paternidade, aonde desta vez eu já tinha, era o início da minha caminhada, eu já tinha algum conhecimento, eu tive a visão de que eu poderia tomar uma atitude diferente da que eu tive na minha primeira paternidade. Essas situações, gente, foram exatamente a mesma. A paternidade na minha vida. Com 33 e com 41. Com 33, sem saber nada disso, tomei muita atitude, muitas escolhas erradas na minha vida. Aos 41, eu tive a nova oportunidade de ser pai e fazer tudo diferente. E hoje, se eu chamar ela, ela está ali, com 4 aninhos. Uma princesa na minha vida que o grande espírito, o universo, botou no meu caminho, na minha roda da vida, exatamente no seu oposto, para que eu tenha a atitude diferente. Porque eu tinha que acertar isso. As atitudes que eu tomei com o meu amor, que está chegando de viagem de férias agora na quarta-feira, amanhã vou buscar ele em Florianópolis, eu moro em Imbituba, ele vai passar as férias comigo. Enfim, o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? Analisando idades e fatos relevantes da tua vida, na roda, no passado, tu consegue mapear ou ter uma ideia do que pode vir pela frente. E se aquela escolha, se aquela atitude que tu tomou lá no passado, naquela situação, não foi legal, te arrependeu, levaram a consequências que tu não esperava ou que tu não gostou, tu pode tomar uma atitude diferente. Quando esta situação, que eu digo para vocês, ela vai se apresentar. Porque a roda gira. A roda gira e se repete, e se repete, e se repete. E muitas vezes a pessoa não tem esse despertar, não tem essa visão, não tem essa facilidade que eu estou passando para vocês. E a roda gira todas as vezes, a pessoa faz a passagem para um próximo plano e está tudo certo. Não tem problema. A maioria acontece isso. Não tem esse despertar, não tem essa visão, não tem essa oportunidade de fazer essa descoberta, essa busca por um propósito de vida. Oi, Leninha, vai ficar gravada, vou botar aqui no Insta, no meu canal do YouTube também, vai para lá. Beijo, querida, tudo bom? Então, gente, esse é só o nosso primeiro dia. Nós vamos até quinta-feira conversando sobre isso. Provavelmente, amanhã eu não digo porque eu vou a Florianópolis buscar o meu filho no aeroporto, como eu comentei. Provavelmente na quinta-feira, véspera, no último dia, de manhã, eu vou estar ao vivo, eu vou estar... Para quem quiser entrar e dizer quantos anos tem, a gente posicionar na roda. Eu quero mostrar para vocês na prática. Eu quero botar característica, analisar. Quero mostrar para vocês que isso funciona. Isso mudou minha vida. Essa ferramenta ela é incrível. Ela vem do início da história da humanidade. Funciona muito, muito. E botando em prática vocês vão ver. E é como eu falei, analisando o passado, vocês podem ter uma noção do que vem pela frente. Falei na primeira etapa da grande jornada, o Animal de Poder. Eu falei de um filme, ou de 2 filmes, né? E eu vi de novo esses dias, cada vez que eu vejo tem nuances diferentes, que é Hollywood. Um dos filmes é de Hollywood, são atores famosos, e fala da roda. Então, assim, não tá escancarado, está muito implícito,
Porque se vocês... É infinito. Se vocês forem ver o trailer do filme no YouTube, os primeiros comentários é a galera malhando, não, mas que palhaçada, é filme de ação, super-herói. E realmente, se tu não tem a visão que eu tô querendo passar para vocês, para ver esse filme que fala da roda da vida girando, tu acha que o filme é uma palhaçada, né? Tem uma hora que tem um avião que está decolando, fazer um spoiler rapidinho aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tem um avião que está decolando e o mocinho vem numa moto e precisa embarcar no avião. O que eu entendi disso? As dificuldades da nossa vida. Porque é uma situação mais difícil que tu embarcar num avião, já em decolagem, andando de moto. Entende? Então tem muitas mensagens subliminares, né? E a galera não se deu conta. Então eles estão lá malhando o filme. Daqui a pouco tem um que fala assim, cara, poucos vão entender esse filme. E aí um começa, é verdade, mano, tô vendo os comentários aqui, isso é só para quem teve um verdadeiro despertar da vida e tal. E eles começam a falar, daqui a pouco uns começam a se ligar, não, mas do que vocês estão falando? Que despertar é esse? Do que esse filme está falando? Infinito. Tem na Sky, acho que tem no Netflix também. E olhem, quem gosta de filme, é um filme de ação, mas é Hollywood falando da roda da vida. Que a roda gira, gira, gira. Enquanto a gente não tem este entendimento, é tudo mais difícil. No filme, um dos protagonistas só começa a vencer na vida quando ele se dá conta disso. Que a roda dele está girando. Ele não se dá conta, mas ele tem lembranças de outras passagens da roda. Ele tem insights de outros momentos da vida, de vidas passadas dele. E até ele se dá conta que ele é quem ele é, e que ele tem uma missão nessa vida, nessa passagem da roda, acham que ele é louco. E quando ele começa a ter esse despertar, quando começa a fazer o propósito que ele veio fazer, tudo começa a dar certo. Baita filme, Infinity. Mas enxerguem, olhem, assistam com este olhar que eu estou querendo passar para vocês. Da roda da vida girando, porque é Hollywood começando a falar. A outra é uma série da Amazon Prime, e bom, aí o nome já diz, né? É Time of Well, é Roda do Tempo. E aí fala exatamente disso também, da roda girando. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Isso é a mídia televisiva, essa massa de informação que nos bombardeia hoje na nossa vida, falando de uma coisa extremamente importante para a nossa vida. Que é a roda. Que é esse jogo louco que é a vida. E a roda nada mais é, no meu ponto de vista, do que dicas para a gente jogar o jogo da vida. Para a gente tentar entender, para a gente tentar se conhecer. Estamos fechando com 40 minutos aqui de live. A mensagem que eu deixo hoje para vocês é que esta ferramenta foi essa minha busca por mudança na minha vida. Uma vida que até então vinha sendo feita por tomadas de escolhas não tão boas. Me levaram para o fundo do poço e dei um basta. Não foi fácil. Costumo dizer que só eu e o meu travesseiro sabemos o que a gente passou. Não foi pouca coisa. Mas hoje eu tenho um entendimento de que tudo que eu passei está ali na roda. E foram tijolinhos e tijolinhos que eu fui colocando um em cima do outro para construir esse cara que está falando com vocês hoje aqui de peito aberto, de coração. Eu tinha, vamos dizer, medo, né? Medo, uma crença limitante da direção sul. E eu estava numa idade do sul, pensando neste projeto. Este projeto da grande jornada, ele veio, vamos dizer assim, inspirado neste livro do xamanismo celta, aonde tem a visão celta da roda da vida, muito interessante, aonde eu tirei muita coisa. E eu me inspirei porque ali o livro trata da grande jornada, que são 12 etapas para se tornar um xamã.
dentro da visão celta, né? É uma etapa a cada mês, é um ano de uma jornada para se tornar um xamã dentro da tradição celta. E eu lendo esse livro, eu tive esses insights e comecei a bolar a grande jornada com a visão essa que hoje eu trabalho, que é mais de um xamanismo dos povos originários norte-americanos. E só que eu tinha medo, vergonha de falar para vocês um pouco da minha história, da minha dependência química, da onde eu tive, do fundo do poço que eu cheguei. Mas eu estava me aproximando das minhas direções do oeste. E eu sabia que se eu fizesse algo bem planejado, quando eu entrasse no oeste, poderia dar certo. E vinha sentindo isso. Vinha sentindo esse chamado de compartilhar essas ferramentas que mudaram a minha vida. Não parar em mim. Mostrar que é possível sair de uma dependência química, de uma depressão, mudar de vida. Se autoconhecer, se descobrir, encontrar o seu propósito de vida. O que vai fazer toda a diferença, vai dar um sentido na tua vida. Mas eu tinha medo. Vergonha. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou deixar gravado no YouTube um vídeo falando tudo que eu passei? E não foi pouca coisa, sabe? E aí me sentei com a roda e com os animais de poder, que foram o tema da nossa primeira etapa da grande jornada, né? Baseado neste livro aqui incrível, das cartas xamânicas, a descoberta do poder através das energias dos animais. E aí fiz uma tiragem dos animais de poder, montando o meu totem pessoal, segundo essa tradição do livro da James Sons, dos povos originários norte-americanos. Todos nós temos um totem de 9 animais de poder. Um para cada direção, para cima, para baixo, à direita, à esquerda, dentro, enfim. Montei o meu totem e esses animais trazem, segundo essa tradição, ensinamentos. E o animal que está na minha direção sul era o animal que dizia para mim trabalhar o meu medo, para mim enfrentar o meu medo. Só assim eu ia superar, só assim eu ia vencer. E eu já estava naquela dúvida do que fazer ali, eu sabia o que fazer, mas estava com medo, estava inseguro. E tomei uma decisão baseado nessas ferramentas que eu utilizo na minha vida, na roda da vida, nos animais de poder. E botei o curso na prática e, graças a Deus, está sendo, né? Vem sendo uma experiência maravilhosa. Poder estar aqui hoje compartilhando isso um pouquinho com vocês. É só o primeiro dia. Eu quero mostrar mais na prática mesmo, né? Proponho para vocês que quem tiver interesse aí, amanhã vem comigo de novo, entra cedinho, bota a tua idade aqui, vamos posicionar na roda e vamos ver o que vem pela frente. É importante, gente, que vocês estejam assim, de coração aberto, sem qualquer preconceito. É como eu falei, essa ferramenta eu uso na minha vida. Eu já passei por vários caminhos falando de religião, falando de espiritualidade, né? Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu quero dizer para vocês que eu sou batizado na Igreja Católica, fui coroinha, fiz catequese. Passei por um período na Igreja Espírita, kardecista. Passei por um momento em casa de Umbanda, em centro espírita de Candomblé. E hoje eu entendo que, independente da crença, da religião, posso chamar de Deus, posso chamar de Alá, posso chamar de Jeová, posso chamar de Wakantã, que é um grande espírito. O verdadeiro propósito, todos levam ao mesmo caminho. Estudando o xamanismo, a origem de tudo é a mesma. A gente veio todos de um mesmo lugar, independente da crença. E o nosso destino é o mesmo. Independente do que vocês acreditem, eu acredito hoje nisso. E esta ferramenta, ela vem de uma linha xamânica, de uma filosofia, de um estudo, que quem botou nessa parte didática foi os estudos do xamanismo. Mas ela existe muito antes.
de qualquer dogma, de qualquer caracterização de religião ou espiritualidade. Ela vem de um tempo em que o único propósito de vida era a sobrevivência. Ela vem de um período antes de nós, Homo sapiens, como eu falei no início. Ela vem de um período Neanderthal, onde havia pouca capacidade de cognição, fala muito rudimentar. Eles viviam em tribos com um único propósito, sobreviver. Para sobreviver, eles tinham que se alimentar. Para se alimentar, eles tinham que caçar. Para saber onde estava a caça, eles se orientavam pelas estações do ano, pelas direções. Eles sabiam que se eles fossem para o norte, em determinado momento do ano, ia estar tudo congelado, não ia ter caça no inverno. Então eles iam para o sul. Então, este ensinamento simples das estações do ano, com as direções, com os pontos cardeais, é a origem da roda da vida, que veio evoluindo, a gente veio agregando elementos dentro dessas direções, e hoje é um pouco do que eu tentei passar para vocês aqui. É uma ferramenta incrível, volto a dizer, não me canso de dizer, estou muito apaixonado por tudo isso. Quando eu comecei a estudar, não parei mais. E agora eu estou aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Continuo estudando, sempre, aprendendo, porque a roda da vida não para. E ela gira, e a gente sempre tem o que aprender. Com os nossos erros, com os nossos sucessos. Em que momento da roda eu estou? O que vem pela frente? O que eu posso aprender? O que a natureza me ensina deste momento? Das estações do ano dentro da roda? Nós temos, é óbvio, nós temos a primavera no leste, o verão no sul, o outono no oeste. E esse que nós estamos, o inverno na direção norte. O inverno, aquele momento que nos traz uma introspecção, é um momento de dar uma recolhida, é um momento onde a ursa cinzenta, guardiã do portal do oeste, está hibernando, porque ela economizou energia no outono, sabendo que ela não teria alimento no norte, no inverno. Por isso ela inverna com toda a energia acumulada no outono. Esse é o ensinamento da direção oeste, onde a ursa cinzenta é a guardiã. Enquanto no leste, lembra que eu falei, o masculino elevado nas asas da águia dourada, no oeste eu tenho o feminino profundo na escura caverna da ursa cinzenta. Então são ditados. Alguém pode dizer aí, cara, isso é só um ditado. É, mas olha o quanto de ensinamento a gente pode tirar de um simples ditado. Que está dizendo o quê? Nada mais do que a natureza nos diz. Com os animais de poder, que é outra paixão, que foi o tema da nossa primeira etapa. E que no curso da Roda da Vida tem tudo isso junto. Tem as direções, tem toda uma parte teórica, que aqui seria muito maçante passar para vocês. Por isso que eu já trouxe uma coisa mais na prática. Mas tem toda essa parte teórica que dá um embasamento, dá credibilidade, de onde isso vem e para onde isso pode nos levar. A grande jornada, a roda da vida. Gratidão imensa em ter todos vocês aqui, em parar, me escutar um pouquinho. Tiraram isso aqui de proveito, ótimo. Se conhece alguém que passou pelo que eu passei, com uma dependência química, que precisa de ajuda, marca ele aí, manda o link da aula para ele. É possível mudar de vida, seja qual for a situação da tua vida hoje. Se não tá boa, dá para mudar. Fácil. Não, melhor, desculpa. Fácil não. Mas não é impossível. Não é impossível. Buscar essa descoberta, buscar esse propósito. Quem eu sou? Tem perguntas dentro de cada direção para encerrar. Esse é o tema de amanhã. Que dizem assim, ó. Está todo o material que eu preparei. Aqui, ó. Das direções. Tudo isso aqui é material meu de estudo. E tem perguntas vinculadas que dão um norte, não necessariamente na direção norte, que é este aqui. A pergunta da direção leste, aonde começamos, como eu vejo?
A pergunta da direção sul, como eu sinto. A pergunta da direção oeste, como eu penso. E a pergunta da direção norte, como eu ajo, como eu me manifesto. Essas perguntas elas são elaboradas diante das características de cada direção. Isso nós vamos falar amanhã, esse é o assunto de amanhã. Então, por exemplo, eu, aos 46 anos, eu estou no ciclo do oeste, na direção oeste. A pergunta que posso fazer para mim hoje, na minha vida, sobre tudo, sobre qualquer aspecto, é como eu penso sobre determinada situação. Como isso influencia os meus sentimentos. Os meus pensamentos geram emoções, sentimentos. Eu sei lidar com eles. Eu tenho uma maturidade suficiente para interpretar esses pensamentos de uma forma racional, não tão emocional. Sobre isso e muito mais nós vamos falar amanhã. Gente, gratidão mesmo pela presença de todos. Daqui a pouquinho a live está no meu canal do YouTube. Marca aquele amigo que de repente pode gostar desse assunto. Conto com vocês amanhã. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã às 19 horas. Tem muito mais Roda da Vida aí. Ok? Tchau, tchau.